Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao nosso curso Estudo da Mediunidade, não é? E hoje nós vamos iniciar o módulo 4 do programa 1, é o último módulo do programa 1, que vai falar no geral da vida no plano espiritual. Hoje nós vamos começar com o tema 1, que fala especificamente sobre a desencarnação. Então hoje nós vamos falar um pouco, de como é esse processo do desencarne. Segundo o Espiritismo, segundo a nossa doutrina, a desencarnação ela é um fenômeno natural, assim como a encarnação, não é? Pois, naturalmente, todos nós vamos desencarnar e é um fenômeno da natureza da nossa existência, né? E nós, muitas vezes, a grande maioria de nós, não estamos preparados para esse momento da desencarnação. Fica aqui uma recomendação do livro Sua Mala Está Pronta, não é? Que está aparecendo aí na tela. É bom dar uma lidinha nele, para a gente aprender algumas coisas. Aliás, é um questionamento. Sua mala está pronta? Então, o nosso despreparo para esse momento da desencarnação, ele se deve a alguns fatores, Um dos fatores é que nós não cremos, na continuidade da vida, que existe vida após a morte, essa morte do corpo físico. Então, pelo fato de nós não acreditarmos nisso, é que para nós a morte não parece algo natural, e nós não nos preparamos. E também por nós ainda sermos muito apegados às coisas materiais. Por isso que nós temos esse receio, do desencarne, em virtude dessa ligação com as coisas materiais, do ter, do é meu, esse tipo de coisa. Outro lado também é nós, além de sermos ligados às coisas materiais, somos ligados aos nossos familiares, aos nossos amigos, às nossas relações. Então nós temos essa apreensão de que nós vamos perder essas relações quando nós morrermos, porque nós acreditamos que tudo acaba, quando é um equívoco muito grande da nossa parte, não é mesmo? Então, quando a gente passa a entender a imortalidade da alma, e que Deus nos dá o benefício e a bondade da reencarnação, esse medo da morte, esse medo do desconhecido, ele vai se acabando, Nós vamos conseguindo entendê-lo e conviver com ele, tá bom? O primeiro ponto agora do tema, nós vamos falar sobre como se dá a separação da alma do corpo no momento da desencarnação, pela desencarnação. Como é esse processo, Bom, todos nós sabemos que nós, quando reencarnamos, somos ligados ao perispírito molécula a molécula. Isso já foi dito, Molécula a molécula. E quando nós vamos desencarnar, é o processo contrário, Tem que desligar o perispírito do corpo físico, molécula a molécula. Então, esse é o processo. Esse desligamento, ele vai variar de pessoa para pessoa. Conforme o quê? Conforme aquilo que nós acreditamos. Que eu já disse ainda há pouco, Se nós somos materialistas, se nós vivemos só para a vida da carne, não nos preocupamos em buscar um conhecimento do que nos acontece após o desencarne. Esse desligamento ainda, ele tem algumas especificidades. Por exemplo, no caso das mortes naturais, a separação do perispírito, essa separação perispiritual, esse desligamento, ele não é doloroso, especificamente na morte natural. Por quê? Porque nós, quando estamos desencarnando, pela morte natural, pelas falências dos órgãos, por ficar muito tempo convalescentes, no leito, então nós passamos praticamente a viver as duas vidas, a viver a nossa vida nos dois planos, Então nós temos uma relação muito, muito estreita com o plano espiritual. E por isso, em virtude dessa relação, de estarmos
mais em contato com o plano espiritual já nesses momentos, esses laços perispirituais, eles vão sendo desatados. Eles não se quebram, não é? Eles vão sendo retirados, desfeitos, pouco a pouco. E a alma, né, vai se desprendendo, o nosso espírito, né, vai se desprendendo devagar, pouco a pouco, do nosso corpo material. O corpo físico, ele não sofre quando está sendo feito esse desligamento perispiritual. Não tem dor para o corpo físico, né? Quando há algum sofrimento, e por muitas vezes a gente confunde, achando que esse sofrimento é corporal ainda, mas não é. Esse sofrimento ele é de ordem emocional ou moral do espírito, porque ele passa a perceber, não é, que desencarnou, né, e entender as coisas que ele deixou por fazer. Por que isso? Porque não sente dor o corpo? Porque a matéria sem o espírito, né, é uma matéria morta, ela fica insensível, tá bom? Então não tem razão de alguém acreditar que na hora da morte o corpo sofre. Não, tá bom? Então, como a matéria sem o espírito é insensível, por quê? Porque somente a nossa alma, não é, que é a responsável e experimenta as sensações de dor e do prazer, tá bom? Então, na hora da morte, o corpo não tem sofrimento. Que sofre, quando sofre, é em virtude do espírito. E no caso das mortes violentas, né, tipo por acidente e por homicídio? Bom, nesses casos, o sofrimento do espírito ele vai ser proporcional. Isto é, ele vai depender. Depende do quê? Do entendimento do desencarnante a respeito da vida após a morte, não é? Do que ele entende que é necessária aquela passagem, né? Que aquilo não é um castigo, não é? Aquilo é uma lei, né, de ação e reação. E também do grau de apego dele com relação às coisas materiais, não é? Vocês podem ver que tem muita relação a vivência nossa com a espiritualidade, não é? Com o mundo espiritual, o nosso desprendimento. Nas mortes violentas, ainda, para que se faça o desligamento completo, ele é mais lento, não é? Por quê? Porque os laços eles estão mais ligados firmemente. No caso da morte natural, já vai se esvaecendo. No caso das mortes violentas, esses laços estão firmemente ligados ainda com o corpo físico. Por isso que é mais demorado. E no caso específico do suicídio, dos suicidas, né? Como é que se dá esse desligamento? Bom, o sofrimento do suicida ele pode ser consideravelmente maior, bem maior. Por que esse sofrimento pode ser maior? Pode ser em virtude do arrependimento, não é, do ato cometido, porque ele viu que ele não morreu, não é, que a vida continua, então se arrepende de ter feito o ato, bem como pelo estoque do fluido vital. Quando a gente vai reencarnar, a gente vem, né, com uma quantidade determinada do nosso duplo etéreo de fluido vital para a nossa vida. Então, você vai viver 80 anos, você vem com aquela quantidade específica ali para viver 80 anos. Porém, dependendo das suas atitudes, né, e do tipo de vida que você leva, você pode gastar mais rápido, né, ou conservar. E também esse fluido ele vai sendo reposto pelos nossos órgãos. Então, quando a pessoa está, você imagine, você vem com fluidos para viver 80 anos, e você tira a sua vida, ou encerra a sua vida, né, com 20, seu estoque vai estar muito grande. Então, isso vai fazer com que você fique ainda muito ligado ao corpo físico. Por quê? Porque sua desencarnação ela não estava prevista para aquele momento, não é? E assim, como não estava prevista, esses laços perispirituais eles estão mais fortes, mais tenazes, né? Ligados ao corpo físico. E o que acontece? Isso torna a desencarnação mais penosa, porque vai demorar mais tempo, né? Para fazer esse desligamento, né?
para soltar esses laços. E conforme esse tempo que demora, pelo fato do irmão ainda estar muito ligado, né, e nem perceber algumas coisas, em casos raros e específicos, ele pode experimentar o horror da decomposição corporal. Nós já atendemos alguns irmãos na casa espírita, não é? Irmãos desencarnados, óbvio, né, por suicídio, que estão ligados ao corpo e reclamam que os vermes estão, né, se alimentando do seu corpo e que ele não aguenta mais passar por aqui. Tá ok? Umas observações aqui, eu vou abrir um parênteses, né, um adendo, para a gente fazer uns adendos aqui, de observações pertinentes, né? No caso, que é muito comum hoje, né, está virando mais rotina, das cremações, não é? Bom, hoje é costume, quando vai se sepultar, né, ou se enterrar alguém, se aguardar 24 horas após o desencarne, certo? No caso da cremação, no meio espírita, tem se recomendado que se aguarde 72 horas no mínimo, né, para cremar o irmão, que é considerado um tempo suficiente para que haja o desligamento perispiritual. Tá bom? Então, 72 horas, agora tudo sempre que nós temos que rever. Depende, né, de quem era o irmão e como era a sua vida. Outro caso também que nós temos que lembrar é a respeito da doação de órgãos, né? Também muito comum hoje e muito necessária. A família, antes de assinar, né, antes de autorizar a doação de órgãos, ela deve observar se aquela pessoa que está ali, está em morte cerebral e vai estar desencarnando, como foi a sua vida, não é? Se ela tem conhecimento da vida espiritual, não é? Se não é ligada extremamente às coisas materiais. Pois, se ele estiver ligado ao corpo físico durante o desencarne, um pouco depois do desencarne, né, ou durante o processo de decomposição, ele vai sentir falta, não é mesmo? Se ele não tem uma vida mais espiritualizada, certamente seu perispírito não vai sentir falta da doação daqueles órgãos. Nesse sentido, Chico Xavier ele observa o seguinte, né, que se a pessoa chegou a um ponto de evolução onde a posse não mais a preocupa, ela está em condições de doar, sem afetar seu perispírito. Então é isso que nós acabamos de falar. Então a família tem que observar, né, se o irmão está preparado para doar os seus órgãos. Tá? Continuando a nossa aula, o nosso tema da desencarnação, o ponto 2 é mecanismos da desencarnação. Como que são esses mecanismos, né? No item 2.1, ele fala o seguinte: a transição do plano físico para o plano espiritual. Como é que se dá essa transição, né? Bom, quando se completa, né, quando se termina o desligamento dos laços, né, do perispírito com o corpo carnal, né, o espírito ele entra numa espécie de estado de perturbação. As nossas faculdades elas vão ficar momentaneamente paralisadas. E quase nunca, né, no desencarne, nós testemunhamos conscientemente o nosso último suspiro. O que quer dizer? Quando nós vamos dar o último suspiro, quando é solto o último laço, nós não estamos conscientes. Por que quase nunca? Porque tem espíritos, né, extremamente elevados, né, que são espíritos bondosos, que reencarnaram aqui, mas já vivem numa condição espiritual tão boa que eles têm essa consciência da hora do desencarne, do último suspiro. Mas a grande maioria dos habitantes da Terra não tem. Por isso que é quase nunca, né? Com isso, depois nós vamos, desse processo de desencarne, nós vamos experimentando a sensação de quando a gente acorda de um sono profundo. Não é? A gente acorda assim meio perdido. É quando você acorda, né, num hotel, você olha primeiro até cair sua ficha, leva um tempo. É mais ou menos isso, né? Então, aos poucos, nós vamos recobrando. Nesses momentos ainda, nossas ideias são confusas e vagas, né? E
vagarosamente, né, conforme vai passando o tempo, nós vamos voltando a ter conhecimento de nós mesmos, né, a entendermos o que está acontecendo. Mais uma vez, esse despertar no mundo espiritual, ele vai variar de espírito para espírito, não é? Porque cada um está num momento diferenciado de evolução. Ele pode ser um despertar calmo, com boas sensações para uns, né? Ao passo que ele pode ser repleto de terrores e ansiedades, como se fosse um pesadelo para outros. São aqueles irmãos ainda que não aceitam, né, a passagem e são muito ligados à vida material. O item 2.2 fala que nesse processo desencarnatório tem também a visão panorâmica e retrospectiva. Isso a gente vê em filme, né, e em livros, sempre falar disso, né? O que significa isso? Quando a gente desencarna, a gente revive com detalhes os nossos pensamentos e todos os atos que nós cometemos na desencarnação atual. Leon Denis, ele fala o seguinte, que até um mosquito que pousou no corpo da gente e a gente não percebeu durante a vida, nesse momento desse filme retrospectivo, né, que passa em nossa mente, a gente vê esse momento em que o mosquito pousou na gente. No processo de desencarnação ainda, tem o item 2.3. Ele vai falar do quê? Do auxílio dos trabalhadores espirituais. Isso quer dizer o quê? Que a gente não desencarna sozinho, né? Todo o processo de desligamento, ele é operado por espíritos especializados, tanto nas colônias quanto no umbral. Lembremos disso sempre, né? É claro que há variações nesse processo, né? Depende também do tipo do desencarne, se foi violento, se foi um suicídio, não é? Se foi morte natural, e também do desencarnante, não é? Da pessoa que está desencarnando. No livro, tem um livro que tem um espírito, tá aí o livro aí para vocês verem o nome, né? O livro Voltei. Segundo o espírito Jacó, ele vai contando que o desligamento dele durou mais de 30 horas para fazer o desligamento total, não é? Então começou ele perdendo, a pouco, a força física, tá? E tendo alterações no sistema respiratório dele, né? Depois disso, ele passou a ter emoções descontroladas e sinais de aflição, certo? O outro passo foi o quê? O corpo físico dele paralisou. E ele passou a ter a impressão de que ele possuía dois corações, não é? Um que era descompassado e parecia que ia parar, não é? Que era do corpo físico, e o outro pulsante e vivo. Passado esse momento, após 2 horas de operações magnéticas na cabeça dele, né, ele sentiu como se fosse um choque elétrico na parte posterior do crânio, certo? E essa foi sua última percepção como encarnado. Sendo isso, depois disso ele desencarnou. Então é o livro Voltei, psicografado por Chico Xavier. Ainda, nós temos o ponto 2.4, que são as etapas da desencarnação. Nós vimos que o irmão Jacó, ele contou en passant, né, como foi a desencarnação dele. Agora nós vamos ver mais detalhadamente, né? Nós vamos ver a regra geral do processo desencarnatório. Essa regra geral, ela se dá do seguinte modo. Primeiro, é feito o desligamento perispiritual. Onde é feito isso? Ele é feito na região do abdômen, certo? Porque é nessa região que está o nosso centro vegetativo, né? O centro vegetativo do nosso corpo canal. Quando começa esse desligamento nessa região, não é? A pessoa que está desencarnando, ela começa a esticar os membros inferiores, as pernas, né? E seu corpo começa também a esfriar. Presta atenção, gente. Começar a sentir esse sintoma, se apegue com Deus, não é? O outro, dando sequência, né? Então, a letra B seria o quê? Ação no centro emocional. E o que é esse centro emocional?
ele é situado na região do tórax, né? Pois é nessa região é que está circunscrito a manifestação dos nossos desejos e dos nossos sentimentos, né? Conforme vai fazendo esse desligamento, vai tendo as batidas do coração, elas vão ficando desregulares, né? Não vão ficando mais naquela sequência regularzinha, elas passam a ter uma desregularidade e a nossa pulsação vai ficando mais fraca, tá bom? O terceiro ponto, eles vão atuar na região do cérebro, certo? E na região do cérebro é onde se encontra o nosso centro mental. Ele é sede da recepção e da transmissão, né, dos impulsos e comandos para o espírito e vice-versa, não é? Então, eles começam a fazer o desligamento na região do cérebro. Com esse desligamento na região do cérebro, nós vamos ter efeitos na respiração, não é? E também no nosso sistema vasomotor. Nós, então, nesse momento, já entramos em coma, não é? Ou no estado de inconsciência, certo? No último passo, que é o passo D, chamado de ação final no sistema nervoso, ou seja, o desligamento na parte posterior do cérebro, né? Por quê? Porque nela está localizado o principal laço perispiritual, certo? E esse laço perispiritual, ele mantém o perispírito e o corpo físico firmemente unidos. Nós sabemos disso, né? Eles são unidos por esse último laço, tá? Ao ser desligado esse laço, né? A desencarnação, então, nossa, está concluída. Então, esses são os passos para se fazer a desencarnação. Varia de pessoa para pessoa, não é? Conforme o seu estado evolutivo. Tá bom, pessoal? Agradeço a todos pela atenção, não é? Por essa aula, e vamos sempre lembrando, sem caridade não há salvação.